Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais uma edição do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos. Eu tô aqui com meu amigo Fernando Ribeiro para lembrar um pouco de como foi o jogo de ida da final da Libertadores de 2011. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Vini, com você? Como é que foi de título? Ah, cara, comemorei bastante, viu? Nessa quase, sei lá quanto tempo sem futebol. Nada mal, né? Assistir o Santos numa fase boa, sendo campeão aqui. Teve fogos, teve de tudo aqui. E por aí? Por aqui foi um pouco mais comedido, mas vários santistas relembrando os momentos que vivenciaram no Pacaembu e em outros lugares do país, e é gostoso relembrar. A gente que adora história, quando vê a história passando em TV aberta, deixa a gente muito feliz, né, Vini? Sim, bem bacana, porque esse jogo, Fernando, ele deu várias vezes na Fox, deu nos canais fechados, mas ontem deu acho, pela primeira vez desde então na TV aberta aí é outra percepção. E depois a gente viu, né, com os números da audiência, que deu uma audiência boa. O Santos, tudo bem que já não era aquele Santos que encantava todo mundo, mas era um time que chamava muita atenção. E tenho certeza que não só santistas, como outros torcedores também puderam ver a partida do título. Com certeza, Vini. Só senti falta do Pelé aparecer muito mais na parte final do jogo, mas tá valendo. Tá bom, tá valendo. O rei é o rei. Qualquer minuto que ele apareça, tá tudo certo. E a gente vai falar hoje, Fernando. A gente até vai falar desse jogo, mas a gente quer relembrar aqui o jogo de ida, né? Que às vezes passa batido porque foi 0-0. Lógico, o jogo do título foi o jogo do Pacaembu, mas vamos lembrar um pouquinho como é que foi essa partida lá no Estádio Centenário e vamos falar um pouquinho também de como foi a campanha do Santos bem rapidamente. Isso aí, Vini. O Santos se classificou na segunda posição de seu grupo, ficando atrás do Cerro Porteño, e num grupo que contava também com Colo-Colo e Deportivo Táchira. Na estreia do Santos na competição, o técnico era o Adilson Batista, 0-0 lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. No segundo jogo, contra o Cerro Porteño, um outro empate na Vila Belmiro. O Santos já tinha como técnico interino o ex-goleiro Marcelo Martelotti. E aí virou drama, né? Até porque na sequência o Santos foi a Santiago e perdeu para o Colo-Colo, ainda com o técnico interino no comando. E aí a classificação para a fase seguinte se tornou um verdadeiro drama. Muricy foi contratado e estava na Vila Belmiro, porém como espectador, na vitória por 3-2 contra o Colo-Colo, no famoso jogo que o Neymar foi expulso por colocar uma máscara dele mesmo, Vini. Ao contrário, a máscara, inclusive. Ao contrário. E essa máscara é legal porque ela me ajudou muito, Vini, porque meu filho tinha um pouco de medo dela, então quando eu não queria que ele mexesse em algum lugar da casa, eu colocava a máscara. Muito obrigado, Neymar. Muricy foi contratado e já com o Muricy no comando, na verdade, o Santos foi ao Paraguai, bateu o Cerro Porteño numa partida memorável e depois com a vitória sobre o Deportivo Táchira no Pacaembu, o Santos avançou a fase seguinte. Nas oitavas, o Santos bateu com muito drama o América do México. Nas quartas de final, o Santos fez uma partida praticamente perfeita na Colômbia e com empate no Pacaembu eliminou o Once Caldas. E na semifinal, o Santos enfrentou novamente o Cerro Porteño do Paraguai e, obviamente, não sem drama, eliminou o Cerro Porteño ganhando de 1-0 no Pacaembu e empatando em 3 gols no Paraguai. Entre as oitavas e as quartas de finais da Libertadores, o Santos bateu o São Paulo na semifinal e o Corinthians na final para levar o bicampeonato paulista. O Santos, Vini, chegava à final da Copa Libertadores após 8 anos de jejum. A última vez que o Santos tinha estado nesta fase da competição foi no fatídico 2003 contra o Boca Juniors da Argentina. Pois é, Fernando, a gente estava lá em 2003 também e a expectativa era grande para 2011. Até vou contar pro pessoal, vale a pena acho que a galera saber. Eu e o Fernando a gente viu acho que todos os jogos, ou se não me engano, acho que só contra o Táchira que não, né? Todos os jogos que o Santos fez como mandante juntos e o jogo que o Santos fez no Uruguai contra o Peñarol que a gente vai chegar nele já já. Então a gente tem muita história para contar dessa Libertadores. Por exemplo, nessa primeira fase, quando o Santos tomou o empate do Cerro Porteño na Vila no último minuto, um pênalti do Dracena, meio assim, cara, meio bobo, meio desnecessário. A gente saiu falando, caramba, não vai dar. E o Santos estava sem treinador. Aquela Libertadores foi uma verdadeira aventura, bom que teve um final feliz.
E, Fernando, o Santos teve algumas dificuldades, como você falou, e o Peñarol também. O Peñarol ficou em segundo no grupo, no seu grupo, né? Ficou atrás da LDU e depois embalou uma sequência eliminando o Internacional, a Universidade Católica e o Vélez. E chegou na final com o Santos embalado, até deu sorte no jogo contra o Vélez teve um pênalti. Se o Vélez convertesse o gol, o pênalti classificaria, só que o atacante do Vélez, agora me fugiu o nome. Santiago Silva, Vini. Foi ao tanque, verdade. Ele escorregou na hora da cobrança e isolou a bola. A sorte estava do lado dos uruguaios. E foi a primeira vez desde 1988 que um clube uruguaio chegou na final. Então a expectativa no país era imensa para o embate contra o Santos. E também um pouquinho antes de entrar no jogo em si, Santos e Peñarol têm um histórico muito grande, né, durante suas vidas, né? Foram 22 jogos, o Santos ganhou 10 vezes, empatou 5 e perdeu 7. E a primeira Libertadores que o Santos ganhou em 62 foi em cima do Peñarol. Então é um velho conhecido da nossa torcida. Foram 3 jogos, né, em 62. O Santos ganhou no Uruguai, perdeu na Vila, depois ganhou no Monumental de Nunes na Argentina, em Campo Neutro. E esse confronto, essa final, vale um episódio especial, viu? O que aconteceu nessa final tá na história e um dia a gente vai contar para vocês. O Peñarol era um timaço, né? Era um time que ganhou as 2 primeiras edições da Libertadores de 60 e 61. Exatamente, Vini. E os uruguaios deram o troco dessa final de 62 na semifinal de 1965. Eles eliminaram o Santos depois de 3 partidas. Eliminaram o Santos no jogo de desempate. Antes dessa final, antes das equipes se reencontrarem nessa final de 2011, a última vez que haviam se defrontado foi pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, em 1996. O Santos ganhou os 2 jogos, ganhou de 2-1 no Uruguai com gols de Jameli e Robert e ganhou também no Brasil 3-0, gols do zagueiro Sandro, do meia Wagner e do atacante Alessandro, que depois virou Alessandro Cambalhota. Esse jogo foi disputado no estádio Ícaro de Castro Melo, Vini, onde fica o Parque do Ibirapuera. E o Santos e Peñarol tem uma história muito grande e de muita rivalidade, de partidas muito legais, e os ouvintes do Amigos do Urbano não perdem por esperar episódios falando especificamente sobre os confrontos Santos e Peñarol, Vini. Sim, cara, a história é muito rica e vem coisa boa aí pela frente, podem ter certeza. Desses jogos que você falou que foram em 96, pela Supercopa, a gente colocou no nosso Twitter, @Amigos do Urbano, o link com os gols desses jogos. Vale a pena ver esses gols. Principalmente o gol do Alessandro, que é o terceiro gol do jogo de volta, fez fila na zaga uruguaia e deslocou o goleiro, um golaço. Só ir lá no Twitter da gente e ver. E, Fernando, antes da final, do primeiro jogo da final, que foi no dia 15 de junho, o Santos recebeu uma ilustre visita no CT Rei Pelé. O Rei Pelé visitou o time, no CT que leva o seu apelido, e foi levar aquela palavra de incentivo antes do jogo, fez brincadeira com o pessoal, disse para o Neymar que desde a década de 50 ele já usava moicano, que o Neymar estava copiando ele, aquele jeito do Pelé, e isso tenho certeza que contagiou a equipe e o time foi mais confiante para Montevidéu. Só que tem um detalhe no meio disso tudo, Fernando, que eu tenho certeza que você vai lembrar bem e a gente ficou tenso, cara, né, por conta disso. A final, como eu disse, estava marcado para o dia 15 de junho, mas o jogo quase foi adiado. Isso porque o vulcão chileno, que agora lascou para falar o nome, Quero ver. Puyehue. O vulcão lá no Chile entrou em erupção e ele expeliu uma nuvem de cinzas, prejudicando o tráfego aéreo de todo o continente. Então, assim, na véspera do jogo, a Conmebol tratava o adiamento como uma probabilidade plausível, porque alguns aeroportos do continente estavam fechados. E a gente aqui em São Paulo, né, em Santos, em São Paulo, com passagem comprada, ingresso comprado, hotel comprado, sem saber se o jogo ia ser realizado, a gente ficou vivendo momentos de tensão por aqui. Para vocês terem uma ideia, o Santos tinha um plano B, que era ir de São Paulo, né, que de Guarulhos, para Porto Alegre, e depois de Porto Alegre pegar um ônibus para Montevidéu, que dá mais ou menos 12 horas de viagem. Alguns torcedores fizeram isso, se arriscaram e foram de ônibus, só que para nossa sorte as cinzas deram uma trégua, a gente conseguiu viajar, uma viagem bem maluca, por sinal. A gente saiu daqui de São Paulo acho que na terça à noite,
10 Isso. da noite mais ou menos. Fizemos uma escala no aeroporto de Assunção, no Paraguai, e ficamos 6 horas no aeroporto de Assunção. Depois pegamos um voo para Montevidéu e, cara, foi uma doideira no aeroporto do Paraguai, porque tinha muita torcida do Santos, a torcida fez uma baderna no aeroporto. E no jogo Galera, no jogo semifinal, Vini, tinha tido toda aquela confusão da torcida santista lá em Assunção, porque foi contra o sim, Cerro. bem lembrado. Inclusive, dois ônibus ficaram presos, dois ônibus com torcedores, né? Os torcedores que estavam nos ônibus ficaram presos e a tensão estava no ar no aeroporto de Assunção. Sim, porque a torcida do Santos estava como figurinha marcada para a torcida paraguaia. Tanto que eu lembro até hoje, eu e o Fernando a gente ficou acordado, a gente não conseguiu dormir, né? A gente ficou da meia-noite às 6. Confessar que a cerveja no aeroporto era R$1, então Sim. a gente se valeu E a dessa gente também valorização do real. E a gente não dormiu também porque tinha um rato do tamanho de um cachorro, Vini, lá. Parecia uma capivara, né? Falou, vamos dar uma deitada ali. Quando eu vi, tinha uma capivara passando. E a gente ficou tomando uma cerveja e na hora de embarcar, muita gente não conseguiu embarcar porque o bafômetro, né? Algumas pessoas fizeram o teste do bafômetro, não passaram e a polícia não deixou muita gente embarcar. É que também aquele pessoal aproveitou uísque, vodka, vinho. A gente ficou só na cerveja, não precisamos fazer o bafômetro, não ficamos borrachos e conseguimos embarcar para chegar no Uruguai na quarta de manhã, no dia do jogo. Demos um passeio lá pela charmosa cidade de Montevidéu. É uma franquia, né? Parece que tem em vários países. tem Santos, tem tudo quanto é lugar. Praça Independência é sempre o nosso point, Vini. Praça Independência, é verdade. E a gente passeou por lá, a gente encontrou uma banca que tinha um pôster do Peñarol campeão de 2011, eles já davam como certo o título, coisa de torcedor. Aí alguém teve uma ideia de levar para a concentração do Santos, nem lembro se levou ou não. A gente ficou matando o tempo até a hora do jogo, né? Aquela tensão, porque parece que a hora não passa no dia de uma grande final. Por mais que a gente já tinha visto o Santos jogar uma final, é sempre tenso, ainda mais que a gente viu e não viu o time ser campeão, né? E o detalhe, Fernando, não sei se você lembra, nosso hotel, a gente ficou, só tinha torcedor santista. Isso foi um clima muito legal pra gente também. O recepcionista era torcedor do Nacional, então ele estava do nosso lado, dando dicas. Foi bem bacana. Exatamente, Vini. O Ibis Montevidéu, que fica, quem conhece Montevidéu, fica na Rambla, foi tomado pela torcida santista. Foi uma atmosfera sensacional. Parecia, em alguns jogos, Porta de Pacaembu ou de Vila Belmiro, de tanto santista que se reuniu naquele local. Foi mesmo, cara. E um detalhe também pro pessoal que tá ouvindo a gente é que a galera do nosso hotel, que eu não sei quantas pessoas tinha, mas era uma boa parte da torcida, não tinha como ir pro estádio, né? Porque, pô, como é que você vai pegar um ônibus circular, todo mundo vestido camisa do Santos, no meio da cidade que tá torcendo pro Peñarol? E aí alguma alma caridosa lá conseguiu ônibus pra gente, a gente conseguiu... Foi o Rashid, rapaz, o Rashid. Foi o Rashid, cara, grande Rashid, conseguiu ônibus pra todo mundo, a gente fez uma vaquinha lá na hora e fomos pro estádio, até em relativa segurança, teve um percalço outro ali, uma pedra, uma lata no vidro, assim, mas acabou sendo tranquilo. Sim, fora do estádio foi tranquilo, dentro nem tanto. E tem bafômetro também para entrar no estádio, então muita gente também teve dificuldade para entrar. Você deu muita sorte, Vini. Meu ritual pré-jogo não permite muito álcool, porque eu não quero perder nenhum momento indo ao banheiro, então eu evito. Eu já não posso falar o mesmo, Vini. Vamos para a final em si, um pouquinho antes. Como é que estava o clima, Fernando? Tanto por parte da torcida quanto por parte da imprensa, o que eles diziam sobre os times? O Santos era apontado como franco favorito para essa partida, Vini. Muito em função da excepcional fase que o menino Ney, na época, não era adulto Ney, era menino de verdade, com 19 anos, isso. Ele era o principal responsável pelas vitórias do time. Neymar já era um jogador regular da seleção brasileira e tinha o seu nome já especulado em diversas equipes, como Real Madrid, o próprio Barcelona, Chelsea e muitos outros
gigantes e magnatas e milionários clubes europeus. Mas a gente não pode esquecer que jogadores como o Rafael, Danilo, o Adriano, o Elano e o próprio Muricy tiveram imensa parcela de importância na campanha. Neymar realmente era a estrela da companhia, mas ele era muito, muito bem acompanhado. Aos poucos, o Santos foi abandonando o futebol arte que apresentou em 2010 para virar uma equipe competitiva e que reagia muito bem às adversidades que sempre marcaram qualquer rumo dentro da Copa Libertadores. Nessa partida em Montevidéu, o Santos não jogou com o Paulo Henrique Ganso, com o Léo e com o Jonathan, todos eles machucados, e o zagueiro do Dracena também não jogou, porque ele foi expulso na segunda partida da semifinal lá em Assunção contra o Cerro Porteño. Verdade, Fernando. E pelo lado do Peñarol, o clima era de otimismo. O time tinha conseguido passar por todos os seus rivais nas fases prévias e como fazia muito tempo que o time não chegava na final, o clima era de muita euforia. Eles acreditavam piamente no título, até porque eles têm o Aguirre, que era o técnico do Peñarol na época, depois que treinou São Paulo, treinou o Internacional. Ele é um dos ídolos da torcida. Então é um motivo a mais, né? Você tem um ídolo no banco, o Aguirre também foi super importante em 87, no título deles, que ele fez o gol da vitória na prorrogação contra o América de Cali, e o time tinha alguns nomes como o atacante Martinúcio, que chamava muito a atenção aqui do futebol brasileiro, e depois jogou aqui em alguns clubes como o Fluminense e a Chapecoense, por exemplo. E falando desse jogo que eu citei, Fernando, em 87, que o Aguirre fez o gol do título contra o América, esse gol foi no último minuto da prorrogação do terceiro jogo, do jogo de desempate. E um detalhe, o povo uruguaio também é muito supersticioso, o Diego Forlán estava no estádio nesse dia, ele tinha apenas 8 anos, né? Ele é filho do ídolo deles lá, que é o Pablo Forlán, e ele é encarado pelos uruguaios como um amuleto. Se a gente tem o Pelé aqui pro nosso lado, né? Muitos dizem que o Pelé é pé frio, eu, pelo contrário, acho que o Pelé é pé quente. Eles têm o Forlán como um amuleto, e o Forlán foi pro jogo contra o Santos. Ou seja, tudo estava armado para o Peñarol fazer, armado no bom sentido, né? O Peñarol fazer um bom jogo, levar um bom resultado para Santos, só que o Santos tinha outros planos. Eu vou cantar aqui agora, Fernando, as escalações dos dois times. O jogo foi dia 15 de junho, né? Como a gente tinha falado, no Centenário, Estádio Centenário, lendário Estádio Centenário, público aproximadamente 60 mil pessoas. O árbitro foi o Carlos Amarília, nosso amigo, né, Fernando? Podemos dizer assim? Encontramos com ele na volta, no aeroporto, e como ele tinha apitado muito bem, ele passou ileso por nós, Vini. Passou ileso, ainda falei pra ele assim, cara, a próxima vez que cai algum time brasileiro contra um rival sul-americano nas Libertadores seguintes, se quiser fazer o trabalho, fica à vontade. E ele atendeu bem, né? E ele fez, Vini. Ele fez. O Peñarol alinhou, o Diego Aguirre mandou a campo goleiro Sosa, Gonzalez, Carlos Valdez, Guilherme Rodrigues e Dario Rodrigues, Corujo, depois entrou o Pacheco, Aguiar, Freitas e Mier, depois entrou o Stoyanov. Na frente, Martinúcio e Oliveira. Depois entrou o Alonso, que quase matou a gente do coração. O Santos, o Muricy mandou para campo o time formado por Rafael, Pará, Bruno Rodrigo, Durval e Alexandro, Adriano Pagode, Arouca, Danilo e Elano, depois Alan Patrick, Neymar e Zé Love, depois entrou Bruno Aguiar. Como você pode reparar, Fernando, a linha defensiva do Santos, quase toda, né, tirando o Rafael, quase toda era reserva, porque o Pará jogou no lugar do Jonathan, e o Danilo também caía por ali às vezes, como foi no segundo jogo, mas no primeiro jogo foi o Pará, o Bruno Rodrigo no lugar do Dracena, o Durval titular e o Alexandre no lugar do Léo. E mesmo assim o time não sentiu tanta essa pressão. Então, Vini, muitos desses jogadores do Peñarol, como chegaram à final da Copa Libertadores, tiveram muito destaque e muitos deles foram para outras equipes contratados pela boa campanha que apresentaram ao longo dessa competição. O goleiro, o Sosa, sai do Peñarol e vai para o Boca Juniors, logo no ano seguinte, 2012. Inclusive, o Sosa conseguiu ser vice-campeão em 2 anos seguidos, né? No mesmo estádio no Pacaembu, porque ele jogou a final diante do Corinthians, o goleiro titular do Boca se machucou, então ele entrou no decorrer do jogo e foi vice mais uma vez no ano seguinte. O Alejandro Gonzalez, o lateral direito deles, pelo sucesso
que começou em 2011, acabou indo jogar na Itália, na equipe do Verona em 2013. O Carlos Valdés não saiu, era um zagueiro mais experiente. O Guilherme Rodrigues foi para o Cesena da Itália em 2011, também motivado pela boa campanha. O Dario Rodrigues, que já era um jogador de Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo de 2002, jogou por muitos anos no Schalke da Alemanha, já estava numa fase final de carreira, então ele continua no Peñarol. O Corujo, meio-campo, sai valorizado para o Cerro Porteño do Paraguai, ainda no ano de 2011. O Nico Freitas, o segundo volante, foi para o Rosário Central da Argentina em 2012. Inclusive, o Freitas também jogou no futebol brasileiro. Em 2015, ele passou pelo Inter. O Luiz Aguiar, também volante dessa equipe do Peñarol, foi jogar no Sporting de Portugal ainda no ano de 2011 e depois também passou pelo futebol brasileiro, jogou pelo Vitória da Bahia em 2014. O Matias Mier foi jogar na Universidade Católica do Chile também em 2011, motivado por todo esse sucesso. O Martinúcio, que é argentino, veio jogar no Fluminense depois da boa campanha pelo Peñarol e jogou por outras equipes brasileiras também. Jogou pelo Cruzeiro, pelo Coritiba, pela Chapecoense e também jogou no Avaí. É um velho conhecido do torcedor brasileiro. E o atacante, o Juan Manuel Oliveira, que era experiente, depois da boa campanha, foi jogar nos Emirados Árabes Unidos e depois jogou no futebol brasileiro, Vini. Ele jogou pelo Náutico nos anos de 2013 e 2014. Bem lembrado, Fernando. E o clima no estádio é um clima bem legal, assim. Hoje nós estamos gravando isso aqui, né, na segunda-feira à noite, no dia, nem sei que dia é hoje, mas na segunda-feira pós-final. É o mesmo de ontem mais um, Vini. Exatamente. Dia 8 de junho. E a gente vive óbvio, a gente tá no meio da quarentena, né, não tem futebol, não tem nada, mas antes disso a gente viveu uma série de restrições nos estádios brasileiros. Não pode isso, não pode aquilo, e isso não acontece lá. Então o clima antes do jogo é um clima muito legal, até mesmo para a torcida visitante. É uma festa bem bonita, festa que a gente já fez várias vezes aqui em São Paulo, é que hoje não pode mais, em São Paulo e em Santos, mas é um clima bonito mesmo. É só um ponto de atenção aqui, Fernando, que eu chamo, que a gente viveu na pele um pouco antes de começar a partida. A gente chegou alguns minutos antes da bola rolar, uma bomba estourou ao lado do Fernando, mas muito próximo do Fernando. Eu estava do lado dele, mas do lado contrário de onde a bomba estourou. Estourou bem próximo, não foi, Fernando? Exatamente, Vini. Aí a gente, depois desse episódio, pegamos um pouco mais de simpatia pelo Nacional, Vini. E falando sobre a torcida, eles fazem uma festa bonita e eles têm uma coisa que eu reparei, Fernando. Eles têm os cantos deles, mas é um canto que a pessoa não precisa se esgoelar para cantar. Eles vão cantando tranquilamente e quando você vê, o estádio inteiro tá cantando, né? Vou colocar um áudio aqui, que eles chamam do recebimento, né? Que é a entrada do Peñarol em campo. A gente vai subir um áudio aqui da torcida cantando e o Peñarol entrando em campo com foguete e tudo mais. Essa música ficou na minha cabeça por um tempo, viu, Fernando? Só que ela bem tenso, fica, cara. Ela fica, só que com o decorrer do jogo, o Santos foi controlando as ações, né? O time mandante sempre começa tentando impor seu ritmo de jogo, mas o Santos não sentiu tanta pressão não, Fernando. E com isso a torcida, não vou dizer que foi se calando, mas ela foi diminuindo o tom. Até uma boa parte do jogo, como é de praxe, a torcida visitante fez bastante barulho, a torcida do Santos estava em peso lá também, e não vou dizer que, obviamente, que 2.000 pessoas, 2.500 pessoas fizeram mais barulho que 50 e poucas mil, mas a torcida do Santos também se fez presente e os jogadores sentiram isso também. O Santos começou chegando mais perigosamente, né? O Zé Love deu um primeiro chute
colocadinho ali, o goleiro Sousa acabou defendendo sem muitos sustos, e no lance seguinte o Peñarol deu um dos maiores sustos do primeiro tempo. Uma bola foi enfiada no ataque, o Rafael saiu nos pés do Oliveira, se ele não sai, o Oliveira fatalmente faria o gol, porque estava muito próximo do Rafael, entraria de carrinho ali fazendo o gol. O Alexandro, aos 20, chutou uma bola bem forte, o Sousa espalmou. O Sousa era um goleiro que também não transpirava tanto, passava tanta confiança, assim, ele espalmava muitas bolas. E na sequência desse escanteio, o Bruno Rodrigo, que fez uma excelente partida substituindo o Edu Dracena, cabeceou uma bola na trave. Com 20 minutos de jogo, Fernando, pra você ter uma ideia, só o Santos tinha finalizado. Porque aquela bola que o Rafael saiu nos pés do Oliveira, ele acabou não chutando, não contou como finalização. O Santos já tinha feito 3 finalizações, ou seja, era um jogo que o Santos estava jogando, não foi para se defender. Não é aquele time que dava espetáculo, né, em 2010, mas era um time que jogava o jogo. E aos 44, o Dario Rodrigues, veterano, Dario Rodrigues ficou cara a cara com o Rafael, encobriu o goleiro, só que a bola caiu na parte de cima da rede, o coração deu aquela gelada, mas fomos para o intervalo no 0-0. Isso, Vini. E na saída do intervalo, o Neymar e Muricy reclamaram muito da arbitragem. O Neymar, inclusive, ele toma um cartão amarelo por uma suposta simulação, e no lance, no replay, é muito fácil de perceber que o Neymar foi atingido nas partes baixas. Aos 3 minutos do segundo tempo, logo no retorno do intervalo, o Zé Love pegou uma bola, uma sobra de uma bola na marca do pênalti, ele bateu de esquerda e o goleiro uruguaio Sousa fez milagre. Vamos escutar a narração do Kleber Machado desse gol perdido pelo Peixe, Vini. Zé Eduardo também deu uma derrapada, mas conseguiu ficar com ela. Danilo, Elano, passou para, resolveu bater pro gol, deu certo, Zé Eduardo trouxe pro pé esquerdo e o goleiro Sousa salva o Peñarol. O Zé Eduardo teve tudo para abrir o placar, ficou frente a frente, cara a cara. Essa foi a grande chance do jogo e o Sousa conseguiu fazer a defesa. Você vê, Fernando, até o Kleber parece que não acredita, né? Porque era um gol certo. A gente vai colocar esse vídeo também no nosso Twitter. O Zé Love domina na pequena área, assim, um pouquinho fora da pequena área, na marca do pênalti, mais ou menos de frente, assim. Foi na nossa frente, cara. Eu lembro que, na hora a gente meio que gritou gol, né? Talvez tenha sido por isso, né? Dizem que gritar gol antes da azar, mas é inevitável gritar gol. Aí quando a gente foi ver, os caras estavam indo bater o escanteio, eu falei, cara, não é possível, velho. Não é possível que essa bola não tenha entrado. E o Zé Love tinha acabado de sair de um jejum de gols enorme, né? Isso. Ele fez o gol que abre o placar no primeiro jogo da semifinal contra o Cerro Porteño. E o mesmo Zé Love, Vini, quase fez de cabeça aos 26 minutos, após um cruzamento do lateral esquerdo, o Alexandro. E aos 40 minutos, o momento mais perigoso da partida. O Diego Alonso fez o gol, mas, Vini, por muita sorte, né, ele estava impedido. Vamos escutar a narração do Kleber Machado para esse gol que foi anulado, mas, Vini, foi bem difícil. Vai arriscar daí, o Valdez preferiu o cruzamento, foi lá em cima, Rafael, a bola voltou, é do time do Peñarol, tem a chance do cruzamento para a área! Bandeirinha marca impedimento! O bandeirinha Nicolas Yegros marca impedimento do Alonso. Os reservas do Peñarol vão todos para cima do Bandeira. Esse aí é o Antônio Arias, o quarto árbitro, protegendo o Yegros. Já jogaram o objeto para dentro do campo. O Aguirre, o Peñarol saindo para comemorar. A torcida já soltando a voz. Você vê aí que o Kleber Machado até percebeu rápido, né, que o Bandeira tinha dado impedimento na hora. Eu no estádio demorei a perceber. Sim, eu tenho um costume, desde 95, né? Desde quando o Márcio Rezende anulou o gol do Camanducaia, todo gol que o Santos faz ou toma, eu sempre olho pro Bandeira. Só que da onde a gente tava, eu não conseguia ver o Bandeira. Então, assim, na hora eu fiquei, cara, putz, ferrou. 44 do segundo tempo, tomamos gol, acabou. Não acabou, né? Óbvio que na volta o Santos tinha tudo para reverter, mas ia ser um choque, assim. E depois vocês podem ver, ele tava muito pouco impedido. É impedimento de VAR. Mas o
o glorioso Bandeira aí estava inspirado e para nossa sorte o jogo acabou 0-0. Foi um jogo, podemos dizer que essa foi a melhor chance do jogo, mas é que é um lance impugnado, então é difícil falar. A chance mais clara mesmo do jogo foi a do Zé Love, tanto o chute que o Sousa defendeu, quanto a cabeçada que passou tirando tinta. Foi um jogo igual. O mais importante é que o Santos não se intimidou. Era um time, lógico que a gente fala da molecada e tudo mais, mas tinha muito jogador cascudo naquele jogo, mesmo com os desfalques. Você tinha um Durval, que é um jogador experimentadíssimo, o Arouca, ou um jogador como o Adriano, que não sentiu também. Foi um monstro nesse jogo, tanto nesse jogo quanto na Libertadores inteira, né, Fernando? E eu lembro que a gente saiu de lá confiante. A gente falou, cara, 0-0 aqui e nós vamos ganhar no Pacaembu. E foi isso que aconteceu. Exatamente, Vini. A estratégia do Muricy foi muito clara, que era segurar o ímpeto do time do Peñarol, principalmente nos minutos iniciais, e tentar que a equipe do Santos pudesse jogar um futebol depois de segurar todo aquele início empolgado dos donos da casa. O Santos fez uma partida muito segura, jogou muito bem, e estava claro que se o Santos conseguisse segurar o ímpeto do Peñarol nessa partida, não teríamos muitos problemas na partida de volta, Vini. Sim, é verdade, eu concordo. A gente falou do Muricy aqui. Vamos voltar um pouquinho no tempo, 2010, o time do Dorival, um time que dava show, né? Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil. Mas assim, para ganhar a Libertadores, dificilmente você vai ver um time ganhando uma Libertadores dando um show. Às vezes o time precisa ficar um pouco mais cascudo, e o Muricy fala isso até hoje, né? Ele até na transmissão de domingo falou isso, que queria dar um pouco mais de consistência defensiva para o time, que lá na frente tinham caras que resolviam, e foi isso que aconteceu. E o time não perdeu mais. Não perdeu nenhum jogo, né? Nem em casa, nem fora. Foi um time consistente, tomou pouquíssimos gols, e no jogo de volta contou com o retorno do capitão Edu Dracena, do experiente lateral Léo e do Ganso, cara. A partida do Ganso contra o Peñarol, assim, você vê que em 2010 é que você olhava em 2010, 2011, a gente olhava pro Ganso e falava, cara, esse cara aqui é gênio, né? O Elano também fez uma ótima partida e ele tinha sido o melhor brasileiro na Copa do ano anterior, mas daquele time mesmo, dos jovens, quem acabou vingando pro futebol de verdade mesmo foi o Neymar. O Ganso, infelizmente, não decolou tudo que a gente esperava dele, né? Sim, e Danilo foi muito importante também, depois fez muito sucesso na Europa, né? Danilo ganha a Copa Libertadores em 2011 e depois ganha a Liga dos Campeões, né? É integra o seleto grupo de jogadores que ganhou a Copa aqui e a Copa lá na Europa, Vini. Isso, e o jogo da volta que a gente pôde ver agora no domingo, o Santos fez um jogo super firme, poderia ter feito o gol no primeiro tempo, o Sousa fez algumas boas defesas, e aí no começo do segundo tempo aquele golaço do Neymar deu uma acalmada, depois o golaço do Danilo, e só que a gente é santista, né? A gente está acostumado a sofrer, teve que ter uma dose de sofrimento, tomamos um gol inesperado aos 34 minutos, e aí foram 10, 15 minutos ali de olha que não... Meu Deus do céu. Só quem tava lá pra lembrar, viu? Se fosse 5-0 os dois jogos, não ia ter a mínima graça, Vini. Exato, tem que ter um pouco de emoção. É isso aí, Fernando. Acho que a gente passou bem assim os pontos do primeiro jogo. Um jogo que eu acho que a galera acaba não lembrando, né? Porque não teve gol, é um jogo que não valeu o título, mas vale a pena assistir. Esse jogo tem completo no YouTube, é só procurar. A gente pode colocar também, disponibilizar para vocês. Vale a pena assistir para matar a saudade daquele time. Vamos de dica cultural? Ô, Vini, com certeza. Primeiro você ou eu? Vai lá, vai daí. Dica cultural, Vini. O livro do meu grande amigo José Roberto Brandi dos Santos, Santos Futebol Clube contra o Mundo. Um livro que foi lançado em 2013 pela editora Demar e traz um profundo estudo de todas as partidas internacionais do Santos Futebol Clube. José Roberto Brandi dos Santos é um dos principais pesquisadores da história do clube e esse é um livro bem legal que traz muitas informações bacanas sobre as partidas que o Santos Futebol Clube disputou contra equipes estrangeiras. Vale muito a pena, Vini. Vale mesmo. Tenho esse livro aqui, é um livro muito, muito, muito legal, mesmo para quem não é pesquisador, historiador, mas tem a curiosidade de saber
um pouco mais sobre o tema, vale a pena. A minha dica é um livro do Vitor Sion. Ele teve muita presença de espírito para lançar um livro em 2011 ainda, chamado É Tri, o Santos reconquista a América após 48 anos, contando a história daquela campanha magnífica. Foi lançado pela editora Sumatra, né, como eu disse, em 2011. Então são 2 livros aí que todo santista precisa ler e saber um pouquinho mais da nossa história. Um recado final, Fernando, aqui que eu vou dar, a gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, no Castbox e na Radio Public. E se você quiser estamos ouvir importantes, hein, Vini? Pra caramba, cara. Quem quiser ouvir também, não tenho nenhum desses. Cara, a gente fala pra você um podcast por telefone. A gente começa a falar. Manda áudio no WhatsApp, Vini. Exato, cara. Não tem desculpa. Mas eu não tenho. Estamos no YouTube também. O YouTube, como diz um amigo meu, ele é idoso friendly. Então, se o idoso tem a dificuldade aí de ter um aplicativo de streaming, tá lá no YouTube, só entrar, fazer a sua pesquisa, colocar Amigos do Urbano que a gente vai aparecer lá. Ainda não tem a nossa carinha lá, que ainda acho que a gente não está preparado para dar esse passo de colocar a nossa face aqui para todo mundo ver. É melhor evitar porque pode repelir as pessoas, Vini. Exatamente, mas a gente podia colocar um filtro, de repente, deixar a foto do Pelé. Pelé é um homem maravilhoso. Que homem, Vini. E quem quiser falar com a gente também, a gente está no Twitter, @amigosdourbano, e por e-mail, amigosdourbano@gmail.com. É isso? É isso, Vini. A gente que viajou para o Uruguai para acompanhar essa partida, e no meu caso foi a primeira vez que eu viajei internacionalmente para ver o Santos, é uma lembrança sensacional. Sensacional porque o Santos voltou a ser respeitado na América do Sul, né, naquela oportunidade, e pelas ruas do Uruguai. Em pouco tempo que a gente ficou lá, nós ficamos, acho que foi 25 ou 26 horas no Uruguai, né, Vini? Porque tínhamos que voltar para os nossos afazeres laborais. E foi muito legal ver o Santos respeitado novamente no exterior. Contamos também com a torcida do pessoal do Nacional, que por onde passávamos com os trajes do Santos, buzinavam, nos davam incentivo porque estavam morrendo de medo do principal rival, Peñarol, ganhar a Copa Libertadores. E essa partida foi extremamente importante porque segurar a equipe do Peñarol, que tinha feito bons resultados nos seus domínios, deixou o Santos muito mais tranquilo para a vitória na segunda partida no Pacaembu, Vini. Verdade, Fernando. E falando um pouco da viagem também, conta aí para a galera o que aconteceu na alfândega no Uruguai quando a gente foi preencher os documentos. Tem 2 histórias, né? Uma talvez eu desminta, a outra é que na ficha você tem que escrever, tá lá, nome e apelido. Nome e sobrenome. Né? Apelido lá é sobrenome. E aí teve um rapaz na nossa frente que no campo de apelido escreveu Rojão. Rojão, grande abraço, cara. Se esse áudio, se esse nosso podcast chegar até você, cara, obrigado. A gente deu muita risada, foi muito legal, cara. Exato. E o Rojão de exposição, hein, Vini? Foi até o Uruguai, o Rojão. Exato. E aí a outra história, que talvez não seja verdade, a gente não sabe, é que uma pessoa, participante desse podcast, no campo firma, que é assinatura, escreveu TAM. Sim, porque para ele firma é empresa, né? Exato. É um trabalhador nato, né? Isso, firma é empresa, logo, firma do passageiro, se eu estou viajando pela TAM, firma del passageiro é TAM. Nossa, não poderia estar mais certo. Sim, na verdade quem está errado é o pessoal que fez da aduana que preencheu esse documento de forma incorreta. Ou o idioma também, aí vocês escolhem quem está errado. Exatamente. Beleza? Então, os espanhóis estavam errados, Vini. Voltamos daqui a 14 dias. Se cuidem. Forte abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.